estava orando de madrugada, semana, eu pedi ao Senhor uma palavra, caso alguém me chamasse para pregar, e o Senhor me deu uma palavra aqui, no qual já tenha se encaixado com o que a missionária falou aqui nesta noite. E confirmação de Deus. Esse aqui é o capítulo de número 12. Eu pedi a Deus para me dar uma palavra, e Deus falava comigo. Abra em Ezequiel capítulo 12. Eu não sei o que o Senhor vai falar, mas acredito que o Senhor vai desenrolar o rolo nesta noite. De acordo com a mensagem, a gente vai pregando, o Espírito Santo vai fazendo nos lembrar de tudo que nós temos aprendido. Porque o Senhor Jesus falou: não vos preocupeis, pastor Joel. O Senhor disse: não vos preocupeis com o que vai se falar, porque o Espírito de Deus vai nos fazer lembrar de tudo que você aprendido. Então não tenho mais preocupação. Antigamente nós tínhamos aquela preocupação, mas nós agora não temos mais preocupação. Porque o Espírito de Deus é quem nos usa, é quem nos capacita, é quem nos dá graça para a gente estar pregando a palavra. Porque se for de nós mesmos não vai sair nada. Mas se a gente buscar a face de Deus, nós vamos entender que este negócio não é nosso, este negócio é de Deus. Glórias a Deus. Ezequiel capítulo 12. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, e tem olhos para ver, e não vê, e tem ouvidos para ouvir, e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a tua mobília para mudar de país, e de dia muda de lugar à vista deles. No teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles, e que pode ser que se reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Os irmãos podem tomar sempre, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, o livro de Ezequiel é um livro que chama muito a nossa atenção desde o começo até o final. Você pode perceber que Ezequiel era alguém diferente. Como assim, pregador, alguém diferente? Era alguém que viu a glória de Deus. É um diferencial que nós vemos no livro de Ezequiel, que ele vai falando desde o começo do seu capítulo, que ele viu a glória de Deus e ele não conseguia explicar como era a glória de Deus. Ele começou a desenrolar um rolo ali, falando que ele viu uns negócios diferentes, 4 animais, 4 pessoas com 4 rostos. Ele viu uns negócios diferentes, assim, que muitas das vezes Deus às vezes nos mostra algumas coisas em visão e a gente fica sem entender os mistérios de Deus. Porque é assim que Deus trabalha, irmão. Deus trabalha em mistérios. Deus é mistério. Então nós vemos que Ezequiel era alguém que tinha intimidade com Deus. Para alguém ter uma visão como Ezequiel tinha, na altura que Ezequiel tinha, do tamanho da profecia que Ezequiel tinha que ser alguém que tinha muita intimidade com Deus. Ezequiel tinha essa intimidade com Deus. É interessante que Ezequiel, o ministério dele, pastor Joel, não começou já velho, não. Ezequiel começou jovem, irmãos. Uma missionária que falou sobre Misael, Ananias, Azarias e Daniel, no qual foram mudados seus nomes para nomes de deuses pagãos. Assim também Ezequiel não foi diferente. Ezequiel também começou jovem na sua carreira, começou jovem. E no cativeiro de Judá, cerca de 10 mil pessoas de Judá, 10 mil cativos, foram levados para a Babilônia. E algumas pessoas que tinham sabedoria, conhecimento em muitas coisas, como foi destacado pela missionária, como no caso de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles estiveram no palácio. Mas no caso de Ezequiel, ele não esteve no palácio. Ezequiel esteve ali junto com os exilados no Rio Quebai. Ele teve visão de Deus, ele começou a relatar as visões de Deus, e Deus começou a usar Ezequiel de maneira diferente. Eu quero dizer para você que nessa noite algo de Deus, que Deus quer usar cada um de vocês aqui diferente. Deus quer usar a irmã diferente. Deus quer usar a irmã do Silêncio diferente. Deus quer usar a irmã de Edileuza diferente. Deus quer usar a irmã Ludmila diferente. Deus quer usar o pastor Joel diferente. Deus quer usar o pastor Reneildo diferente. E assim por diante, o pastor está lá na portaria. Deus quer usar de forma diferente. Deus tem a sua maneira de trabalhar em Deus.
Deus tem os seus planos, os seus projetos em sua maneira de trabalhar. Quem somos nós para questionar o trabalhar de Deus? O nome Ezequiel, do hebraico para o português, Ezequiel, a pronúncia é Yekerskel, que significa Deus fortalece. Então, quem fortalece o homem é quem? Quem fortalece o homem é quem? É Deus. É Deus que nos fortalece. No Salmos de número 46 fala que Deus é o nosso refúgio, o quê? Fortaleza. Então é Deus aí que nos fortalece, pastor Joel. Você só está aqui nesta noite é porque Deus te fortalece. É porque Ele é o teu refúgio. Aleluia, a tua fortaleza. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, mas ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das glórias do Altíssimo, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reis se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso Pai Deus, aleluia. Então quem nos fortalece, irmão, quem te fortalece é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá condição, é Ele que nos dá a sua graça, e pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu favor é que nós estamos em pé. Irmãos, estamos diante de uma palavra poderosíssima. Quando Deus falava comigo, abra em Ezequiel capítulo 12, eu fiquei assim, meio que pensativo, parado no ar. Mas Ezequiel 12, glórias a Deus. Mas o assunto que nós estamos falando é desde o princípio. Se você notou, se você percebeu, Deus já tem falado desde o começo a respeito de rebeldia, a respeito de pessoas que não querem mais saber de Deus, a respeito de pessoas que não querem mais compromisso com Deus. Nós sabemos que não foi diferente para Judá. Judá, pastor Joel, já não queria mais saber de Deus. Judá já estava vivendo uma situação assim que fala: olha, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer a minha vontade, eu quero matar os meus desejos da carne. A situação de Judá estava tão terrível que Deus havia levantado inúmeros profetas para falar: olha, se convertam, muda de postura, porque senão eu vou enviar o rei da Babilônia para vos escravizar e não vai ser boa a situação. Muitas vezes Deus está avisando, Deus está alertando através dos profetas, mas muitas vezes tem pessoas que estão com seus corações endurecidos, estão endurecidos a sua serviço, não querem saber mais de buscar a face de Deus, não querem saber mais de se humilhar, não querem saber mais de congregar, não querem saber mais de obedecer a voz do seu pastor, não querem saber mais de submeter às lideranças da igreja e assim por diante. E Deus, Ele vai permitir que muita coisa horrível vai acontecer na vida daquelas pessoas que estão vivendo dissolutamente. Glória a Deus. Deus levantou o profeta Ezequiel para fazer a diferença. O povo já estava cativo, o povo já estava escravizado, o povo já estava sofrendo ali no cativeiro, mas mesmo assim Deus, Ele levanta o profeta Ezequiel para estar falando visões de Deus, para estar profetizando muitas coisas que aconteceram naquela época e muitas coisas que vão acontecer ainda daqui para frente, porque fala de profecias ainda profundas que vão acontecer ainda no milênio. Quem estudou a revista da lição passada percebeu que Ezequiel ainda falava de missões, de coisas que aconteceram no seu período, na sua época, e de coisas ainda que vão acontecer daqui para frente. Glória a Deus. Eu estava lendo esta mensagem e eu pude perceber a forma que Deus trabalha, mas é tão maravilhoso, porque muitas vezes nós no começo a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. Às vezes Deus, Ele quer mostrar alguma coisa para a gente, no começo a gente não consegue entender. Só que lá na frente o mesmo Deus, Ele que mostra, pelo seu Espírito Santo, Ele vai nos dar o entendimento daquilo que a gente
acabara de ver. Ele falou para Ezequiel: olha, é interessante que quando Deus se dirigia para o profeta Ezequiel, ele dizia: filho do homem. Sabe por que Deus dizia filho do homem para Ezequiel? Porque Ezequiel, irmãos, tinha tanta intimidade com Deus, para que Ezequiel não se exaltasse, para que ele reconhecesse que ele era pó, que ele era cinza, que ele era filho de homem de natureza humana, para ele não se engrandecer e pensar assim: já que eu sou um cara, já que eu sou usado por Deus, já que Deus me mostra muitas coisas, então ele poderia se exaltar. Mas não, Deus ele disse para ele: não, você é pó, você é cinza, você é filho de homem, filho do homem. Porque nós temos a tendência, irmão, de empinar o nosso nariz, nós temos a tendência de nos exaltar. Quando Deus ele começa a nos usar de maneira tremenda, de forma grande, muitas vezes nós queremos empinar o nariz, queremos subir em cima dos outros, e isso não pode acontecer, irmãos. Nós só temos que fazer aquilo que Deus ele mandar a gente fazer. Aleluia! Fazer o que Deus mandar fazer e falar o que Deus mandar falar. Aleluia! Glória a Deus. Eu percebo aqui que Ezequiel era alguém diferenciado, aleluia, alguém que estava sempre buscando a face de Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde. Glória a Deus. Olha que situação. Um homem que buscava a Deus, mas habitava no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração que não queria saber de Deus. É interessante, pastor Joel, que o profeta Isaías também, ele teve mais ou menos o mesmo parecer. Porque Isaías, se você observar bem, ele vai dizer: ó Senhor Jeová, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios. Então, irmãos, não é diferente também, pastor Joel, nos nossos dias de hoje. Por mais que nós queremos nos santificar, por mais que nós queremos nos ser cheios do Espírito Santo, por mais que nós queremos ser cheios de Deus, mas nós habitamos no meio de pessoas ímpias, pecadoras, que precisam se converter, precisam mudar de vida, para que elas possam ser abençoadas, para que elas possam ser prósperas, para que Deus venha trabalhar na vida delas. É interessante aqui que o profeta Ezequiel, mesmo na crise espiritual que o povo estava enfrentando, Deus ele levantou ele para fazer a diferença, para profetizar as bênçãos de Deus para aquele povo. Glória a Deus. Eu quero dizer algo de Deus aqui nessa noite para cada um de vocês. Não sei qual crise que você está vivendo, não sei qual problema que você está enfrentando, mas Deus quer te usar como profeta. Deus quer te usar como profetisa, para profetizar as bênçãos dele na vida das pessoas, mesmo onde ainda você olhar, ver que parece que não tem solução, que parece que não tem jeito, mas Deus é Ele que faz o milagre, é Ele que faz algo maravilhoso acontecer. No livro de Ezequiel, nós podemos perceber que também fala sobre o vale de ossos secos. Não havia condição nenhuma daquele monte de ossos secos ter algum tipo de natureza de vida. Não havia nenhuma possibilidade. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O teu Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Nada, aleluia, há que Ele não possa fazer. Está escrito em Isaías: operando eu, quem impedirá? Ele pode impedir o agir de Deus. Quando Deus quer, Ele faz, Ele age. Glória a Deus. É interessante nesse texto do capítulo 12 que nós temos lido, Deus havia falado para o profeta Ezequiel, falando de uma situação que ele precisava passar naquela situação, para que ele pudesse perceber como
Deus queria agir no meio do seu povo. Muitas vezes Deus vai lhe mostrar para alguém em visão alguma coisa, você vai passar por aquele processo em visão. É uma revelação que Deus vai te mostrar. E Deus trabalha de várias formas, como eu acabei de falar. Então Ele vai te mostrar uma situação que você vai passar, que na verdade não é você que está passando, mas é alguém que está passando. Essa profecia aqui do capítulo 12, quando o capítulo, no versículo 3, Deus vai dizer para o profeta Ezequiel: tu, pois, filho do homem, prepara mobília para mudar de país. Deus está mandando Ezequiel fazer a sua preparação, a sua mudança. Ou seja, ele tinha que organizar as suas coisas para mudar de país. Mas na verdade, quando você lê todo o capítulo, você vai entender que aquilo ali era como se fosse uma metáfora que Deus estava falando. O que Deus estava falando para ele não era para ele realmente, era para ele entender que o príncipe de Judá, Deus ia agir sobre a vida do príncipe de Judá. Aleluia! Glória a Deus. O príncipe de Judá era ele que tinha que mudar de país. Era ele que precisava preparar a sua bagagem, preparar a sua mobília, porque a palavra de Deus já não estava mais penetrando no príncipe de Judá. A palavra de Deus não estava mais penetrando no coração do povo de Deus. Então ele diz: prepara a tua mobília para mudares de país. Quantas pessoas Deus ele quer salvar, Ele quer libertar, quer transformar, mas tem pessoas que não querem aceitar a vontade de Deus, não querem aceitar o plano de Deus, e Deus vai usar para profetizar que aquela pessoa precisa mudar de vida, que aquela pessoa precisa mudar de postura, para que senão algum mal venha sobre a vida daquela pessoa. Deus está usando o profeta Ezequiel de uma forma poderosa ali, irmãos. Glórias a Deus. Glória a E Deus. somente Deus, Ele faz isso. Quando Deus ele quer agir, Ele usa os teus vasos, os teus instrumentos da sua casa. Glórias a Deus. E para isso nós precisamos estar na brecha. Ezequiel estava sempre buscando a face de Deus. Ezequiel estava sempre buscando a glória de Deus. Se você voltar ao capítulo 11, versículo 25, está escrito: e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então Ezequiel, ainda no cativeiro, estava pregando para aquelas pessoas que estavam escravizadas pelo rei da Babilônia. Glória a Deus. Deus vai ainda te levantar para pregar para as pessoas que ainda estão presas, aprisionadas pelo nosso adversário. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus nos levantou, para pregar para as pessoas que estão presas pelo nosso adversário, para dizer que ainda há solução, que ainda tem jeito, que é preciso elas abandonarem as suas práticas repugnantes, elas abandonarem as suas idolatrias, os seus pecados, para que o Senhor possa fazer mudança, para que o Senhor possa transformar a vida delas. E no versículo 17 do capítulo 11, ou seja, versículo 19, nós vemos aqui que está escrito assim: e lhes darei o mesmo coração, um espírito novo dentro deles, e tirarei a sua carne do coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então nós vemos aqui que o desejo de Deus era de transformar aqueles corações de pedras, porque o povo já não estava mais acreditando em Deus, o povo já não estava nem aí para Deus, o povo não queria mais saber de Deus, mesmo vivendo lá aprisionado pelo nosso inimigo, ou seja, pela Babilônia, pelo rei da Babilônia, pelo Nabucodonosor, mesmo eles estando ali cativos lá na Babilônia, mas Ezequiel estava falando de Deus para eles: gente, vamos buscar a paz de Deus, mesmo que nós estamos aqui no cativeiro, mesmo nós estamos aqui aprisionados, mas não vamos esquecer do nosso Deus. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos pagando, porque nós não obedecemos a voz de Deus quando nós estávamos na nossa terra, quando nós estávamos lá em Judá, quando nós estávamos gozando do bom e do melhor, comendo do bom e do melhor, e hoje nós somos aqui escravos de
Nabucodonosor, por quê? Porque nossos pais pecaram, porque nós pecamos, então nós estamos pagando pelos nossos erros. Mas estava ali no momento de Deus, para dizer para eles que eles precisavam continuar buscando a Deus, que eles precisavam voltar para Deus. Aleluia. Quantas pessoas estão lá fora precisando de ouvir uma palavra como esta? Dizendo, olha, ainda tem jeito para a tua vida, olha, ainda tem solução para o teu problema, olha, ainda Deus ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. É preciso, irmãos, nós como profetas, ministros do Evangelho, vocês que são profetisas, é preciso você permitir que Deus vá te usar para ganhar vidas, para salvar vidas, para resgatar vidas que estão aprisionadas pelo nosso adversário, porque somente o Senhor pode converter os corações endurecidos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que a palavra santa de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a rocha. Então, quando você vai pregar a palavra de Deus para alguém lá fora, não se preocupe, porque a palavra de Deus ela não vai voltar vazia, jamais ela voltará vazia. Antes fará o que lhe apraz. Então Deus é quem vai trabalhar com a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Então quando você pregar a palavra para alguém, você está plantando uma semente. E aquela semente, ela vai germinar e vai dar fruto, porque é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É interessante, amados irmãos, aqui no versículo 12, capítulo 12, versículo 12. E o príncipe que está no meio deles levará-os aos ombros as escuras dos traços, e sairá para eles, cavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá para que os seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço. Levarei a Babilônia à terra dos caldeus, mas não verá ainda, aqui morrerá. Então nós temos aqui que aquela profecia, como eu disse, que Ezequiel ele teve de Deus, não foi para Ezequiel, não foi para ele literalmente pegar e mudar, juntar sua bagagem, sua mobília, não foi para ele que ele iria mudar de país, mas foi para o príncipe de Judá, porque ele precisava passar por esse processo, porque estava vivendo uma vida em desobediência à voz de Deus. Muitas das vezes, irmãos queridos, Deus ele vai permitir que muitas pessoas que nós conhecemos, Deus vai permitir que vai lá para o mundo, Deus vai permitir que vai passar por problemas, por dificuldades, por aflições, porque estão desobedecendo a voz de Deus. Glórias a Deus. Mas que nós venhamos estar conscientes e devemos profetizar ainda a esperança para o povo, seja o povo de Deus, seja o povo lá fora, seja para os pecadores, seja para os ímpios. Nós temos que profetizar esperança, porque Deus é quem fortalece. Por mais que nós, irmãos, achamos que ainda não há solução para alguém ou para uma pessoa, nós olhamos, nossa, será que tem jeito para aquela pessoa? Será que ainda tem solução para aquele problema? Nós não devemos jamais deixar de acreditar no poder de Deus. Então nós não devemos jamais deixar de acreditar que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele é quem vai fazer a diferença. Ele é quem vai mudar a história do cativeiro daquela pessoa. É Ele que vai mudar a história do cativeiro, seja de pessoas, seja de uma nação, seja de quem quer que seja. Glórias a Deus. Mas é interessante que nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos fazer o nosso papel de intercessores. Foi falado aqui pelo profeta Beneildo a respeito da vida de Jó. Jó, ele só alcançou sucesso, ele só alcançou vitória porque ele orou, ele intercedeu pelos seus amigos. Então, irmãos queridos, se você quiser ver algo da parte de Deus grande na sua vida, comece a fazer como Jó, comece a interceder pelos seus amigos. Às vezes você olha para os seus amigos e vê assim, fala, mas esses meus amigos, eles estão vivendo uma vida assim tão de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas é o dever nosso orar, irmãos. Quem sabe se Jó tivesse guardado rancor, né, pastor Joel, no seu coração, porque os seus amigos talvez até o caluniaram, o ofenderam. Quem sabe ele com o seu coração, talvez ele se tivesse endurecido o seu coração para não abençoar os seus amigos.
talvez ele perderia a sua bênção, talvez ia ser tardia a sua vitória, mas ele não deixou levar pela maldade, irmãos. Porque o que às vezes nos atrapalha são a nossa maldade, nossos sentimentos. Às vezes nós guardamos mágoa com facilidade, nós guardamos rancor com facilidade, nós guardamos essas coisas que faz parte da natureza adâmica, que faz parte da natureza pecaminosa. Mas nós devemos sepultar essa velha natureza e nós devemos ressuscitar. A palavra de Deus fala que se já ressuscitaste com Cristo, né? Então nós temos que estar ressuscitados com o Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos que sepultar o velho homem e viver uma nova pessoa, uma nova vida em Cristo Jesus. E interceder pelas vidas que estão precisando de receber da parte de Deus o milagre. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão. Eu agradeço a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.